O mais novo capítulo de One Piece chegou com tudo, mostrando pra gente um monte de personagens amados, extremamente poderosos entrando em ação. O mais novo almirante da marinha, Aramaki, o Touro Verde, está caindo na porrada nesse exato momento. E nos foi revelado qual é a realidade por trás de seus poderes, como que tá a situação do Sabo também. Nos foi mostrado, e acima de tudo, quais são os reais objetivos do Shanks, o Ruivo. O Shanks é vilão, o Shanks é do bem, o que ele quer com o Luffy, quer saber? Tudo isso e muito mais sobre o que está acontecendo no cenário atual de One Piece, então vem comigo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Nerd em Dobro. E bom galera, o capítulo 1054 de One Piece foi simplesmente esplêndido. Valeu muito a pena esperar por esse tempo que demorou para esse capítulo. Quase um mês sem One Piece, mas finalmente esse capítulo chegou e chegou com tudo. Então sem mais enrolações, vamos falar aqui o que vocês querem saber. O Shanks é vilão ou o Shanks é do bem? Muito sempre foi teorizado sobre esse personagem, até porque o Shanks é um dos personagens mais poderosos e mais importantes de One Piece. O Ruivo simplesmente tem ligações com o governo mundial, é um Yonkou, fez parte da tripulação do Roger e ainda por cima foi ele quem fez o Luffy entrar no mundo da pirataria. Então não tem como falar que o Shanks é um personagem irrelevante, muito pelo contrário, ele é um dos mais importantes de toda a história de One Piece. Mas bom, para saber se o Shanks é um vilão ou não, vamos analisar aqui junto tudo que nos foi mostrado sobre ele desde o início de One Piece. Mas vamos começar primeiro pelo capítulo 1054, o capítulo mais recente, que começa mostrando o Shanks olhando o cartaz de procurado do Luffy, com a recompensa nova de 3 bilhões de berries, e também o Luffy transformado na sua mais nova forma, a sua forma Nika, ou Luffy em Gear 5. E muitas pessoas por aí falam que o Shanks odeia o Luffy, na verdade o Shanks quer derrotar, que o Shanks quer matar o Luffy, mas o Shanks olha pro cartaz do Luffy nesse novo capítulo com um olhar de muita felicidade, com um olhar de orgulho, o que faz cair por terra essa teoria que o Shanks não gosta do Luffy, que o Shanks tem ódio ou tem alguma intenção ruim em relação ao Luffy. Pelo contrário, o Shanks fica muito feliz, parece muito feliz por ver o Luffy ter se tornado um Yonkou e por ver o Luffy ter uma grande recompensa. E como a gente sabe, o Luffy ter se tornado um Yonkou ou aproxima do seu sonho. E o Shanks fica feliz por ver o Luffy estar próximo do seu sonho, significa que ele tem apreço pelo Luffy, que ele gosta do Luffy e que ele está feliz por ver o Luffy bem. Então não faz sentido o Shanks ter algum tipo de intenção ruim contra o Luffy. Então já é um ponto pro Shanks ser um personagem do bem. Outro ponto que me faz acreditar que o Shanks é sim do bem, que o Shanks não é um vilão, é que ele salvou o Luffy, salvou na verdade o Wano, do mais novo almirante da marinha, o Aramaki, que tava lá em sua forma de madeira, lutando contra os Banhas Vermelhas, contra o Momonosuke, e a Yamato tava lá se dando até bem nessa luta contra todo esse pessoal, e o Shanks lá debaixo, lá do fim da ilha de Wano, usou o seu Haki do Rei e deu um certo dano no novo almirante da marinha, Aramaki. E por que que isso me faz acreditar que o Shanks é do bem? Porque esse almirante que é a cabeça do Luffy, e o Shanks usando seu Haki do Rei contra esse almirante quer dizer que ele é contra essa ideia, é contra a ideia de matarem o Luffy. Então pra mim esse é mais um ponto que faz o Shanks ser do bem. Depois ainda nesse capítulo a gente vê o Shanks conversando com a sua tripulação, e todos lá parecem muito ansiosos para ver o Luffy. Até o pai do Sop, né, o Yasop, diz que o seu coração não iria aguentar de ver o seu filho de novo, até porque ainda quando o Sop era criança o Yasop foi embora para entrar na tripulação do Ruivo, e com certeza ele ficaria muito feliz de reencontrar o seu filho. Bom, então toda a tripulação do Ruivo tá muito feliz com o fato de que eles vão se encontrar com o Luffy, até porque a última vez que eles se encontraram o Luffy ainda era uma criança, e isso pra mim é mais um ponto pro Shanks ser do bem, até porque a tripulação dele reflete de certa forma parte dos pensamentos do Shanks. Então todos lá muito animados para ver o Luffy e tudo mais, mas o Shanks chega e diz que eles não vão rever o Luffy. Isso porque o Bartolomeu, que inclusive faz parte da frota do Chapéu de Palha, é completamente fanático pelo Luffy e os outros Mugiwaras. E bom, o Bartolomeu simplesmente saiu invadindo territórios do Ruivo e queimando a bandeira dele e trocando sua bandeira pela do Chapéu de Palha. E também contando para a tripulação dessas ilhas o quanto que os Chapéus de Palha eram incríveis e coisas do tipo. O Bartolomeu é super fã do Chapéu de Palha, então ele foi lá para aumentar a moral do Chapéu de Palha e dar mais territórios para ele. E se você não viu isso acontecer, é porque tudo isso foi nos contado em uma história de capa que foi mostrada aí ao longo dos capítulos de One Piece. Só que bom, com o Bartolomeu tendo feito tudo isso, o Shanks não ficou nem um pouco feliz, porque como a gente sabe, o Shanks não é exatamente bonzinho com quem faz algo desse tipo com ele, como por exemplo quando o Kid tentou derrotar o Shanks e a tripulação dele, e nessa batalha o Kid acabou perdendo o braço pro Shanks. E pelo Bartolomeu ter feito toda essa confusão aí nas ilhas e nos territórios de Shanks, o Shanks diz que não quer encontrar o Luffy, já que ele tem uma reputação a zelar, ele tem que manter a reputação dele como um Yonkou.
Mas pra mim esse motivo é simplesmente besta. O Shanks pode simplesmente ir até suas ilhas e trocar de novo a bandeira dele, até porque não tem nenhum dos Chapéus de Palha lá mantendo aquele território e protegendo ele. O Shanks pode muito bem ir lá trocar a bandeira e pronto, acabou. Tudo que o Bartolomeu teria feito teria sido em vão, até porque o Luffy não tem nenhum tipo de influência nessas ilhas. Na verdade, quem tem influência nessas ilhas é o Shanks, que conseguiu dominá-las e criar lá o seu povoado e tudo mais. E outra coisa é que quem fez isso tudo foi o Bartolomeu e não o Luffy. O Shanks sabe disso porque ele conseguiu capturar o Bartolomeu e falou com ele. Bom, então pra mim o Shanks provavelmente vai se reencontrar com o Luffy, e esse negócio que ele falou de não se encontrar pelas coisas que o Bartolomeu fez, pra mim não tem sentido algum. E bom, por fim, a coisa mais importante que é nos revelada sobre o Shanks ainda nesse capítulo é que ele tá inscrito aqui no canal. Então, por favor, já chega você também, venha fazer parte da nossa tripulação, se inscreve aqui, deixa o seu like, vocês não têm noção do quanto que isso nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo pra você ter qualidade, velocidade, a trazer cada vez mais informações pra vocês. E diferente dos outros canais aqui da plataforma que normalmente ficam te enrolando um tempão pra falar o que você quer, o nosso canal é direto, a gente vai direto ao ponto pra sanar as suas dúvidas. Você entra aqui pra ver o nosso vídeo, você sai muito mais informado. Então por favor, se inscreva aqui no canal, você vai aprender muitas mais coisas sobre vários animes, além de que vocês vão nos dar uma força absurda. Beleza? Então bom, vamos voltar agora pro vídeo. A última coisa que nos é mostrada e revelada sobre o Shanks nesse último capítulo, capítulo 1054 de One Piece, são os reais objetivos do Shanks. E o real objetivo do Shanks é achar o One Piece. O Shanks é mais um que entrou nessa disputa para se tornar o rei dos piratas, mais um que quer saber o que é o One Piece. E pra mim isso não transforma o Shanks num vilão. Mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas bom, vamos chegar às conclusões finais se o Shanks é um vilão ou não, baseado em toda a obra de One Piece. Bom, o maior ponto agora que aponta o fato do Shanks ser um vilão é a sua ligação com o governo mundial. O Shanks simplesmente entrou em Mary Joyce, que é a terra sagrada do governo mundial dos marinheiros, e foi lá falar com os Goroseis, que são os membros de mais alto poder e mais alto escalão dentro do governo mundial. O que diz que o Shanks tem alguma ligação com esse pessoal que é completamente horrível. O governo mundial de One Piece é a escória da escória. E bom, quando o Shanks está falando lá com os Goroseis, ele diz que eles deveriam tomar cuidado com um certo pirata. Esse certo pirata não nos é revelado quem é, mas muitos acham que é o Marshall the Teach, né, o Barba Negra, até porque o Shanks não gosta nem um pouquinho dele. A cicatriz que o Shanks tem no seu rosto foi feita pelo Barba Negra. O Shanks também foi lá se encontrar com o Barba Negra um pouco antes de Marineford para avisar sobre ele o perigo do Barba Negra e que não era bom deixar o Ace cuidar dele sozinho. Então, visto que o Shanks não gosta nem um pouco e que o Barba Negra é muito poderoso, faria muito sentido o Shanks avisar os Goroseis ou o governo mundial sobre os perigos do Barba Negra. Tem muitos que pensam também que esse certo pirata de quem Shanks falava é o Luffy, mas pra mim isso não faz sentido pelas coisas que eu falei anteriormente. O Shanks olhou pro cartaz do Luffy com felicidade, então não teria por que ele jogar o Luffy na fogueira, falando sobre ele para os Goroseis. Assim também como lá em Marineford, por exemplo, o Shanks chegou pra salvar o Luffy. Quando o Shanks chegou na guerra e o Shanks parou a guerra, ele queria se reencontrar com o Luffy. Ele até fala isso, que pena que eu cheguei um pouco tarde, ou alguma coisa do tipo, porque ele sim queria se reencontrar com o Luffy. Então pra mim não faz sentido ele jogar o Luffy na fogueira, avisando os Goroseis sobre ele. Então pra mim o certo pirata de quem Shanks falava era o Marshall the Teach, um dos piratas mais perigosos de todo o mundo de One Piece. Então esse é mais um ponto pra mim do Shanks ser do bem. Agora, uma coisa muito estranha sobre o Shanks é o fato dele não se assustar ou ficar impressionado quando ele vê o Luffy, quando ele vê o cartaz de recompensa do Luffy e o Luffy tá na sua forma Nika. A gente sabe que os Goroseis sabiam que a Gomu Gomu no Mi tinha esse poder escondido, mas o Shanks não tinha como saber o real poder da Akuma no Mi do Luffy. Então a gente pode pensar que o Shanks está trocando informações com o governo mundial. Por exemplo, os Goroseis revelaram pro Shanks o real poder da fruta do Luffy, e em troca o Shanks fala algumas coisas sobre o Barba Negra. Por que o Barba Negra tem duas Akumas no Mi? Ou por que o Barba Negra não dorme? E outras coisas que o Shanks deve saber sobre o Barba Negra, até porque o Shanks é um pirata há muito tempo e ele conhece o Barba Negra desde que ele era criança. Então esse é um ponto pro Shanks ser do mal pra mim, porque ele trocar informações com o governo mundial é algo horrível. Agora tem bastante gente falando uma coisa que pra mim é sem sentido completo: o fato do Shanks querer achar One Piece faz ele se tornar um vilão e que ele quer usar o Luffy pra achar One Piece, o que pra mim sinceramente não tem sentido algum, porque o fato deles terem o mesmo objetivo de achar o tesouro do Roger, achar o lendário One Piece, não significa necessariamente uma rivalidade, até porque
tem outros personagens, por exemplo o Lau, que é amigo do Luffy e também quer achar o One Piece. Os dois até formaram uma aliança, então não tem sentido algum só porque eles têm um mesmo objetivo, um ter que odiar o outro necessariamente. Isso não tem sentido algum. E o fato do Shanks querer usar o Luffy é pior ainda, não tem sentido algum. Como que o Shanks iria usar ou manipular o Luffy se ele nem quer se reencontrar com o Luffy? Não tem sentido, não tem como isso acontecer. Então esse é um ponto pra mim, pro Shanks ser do bem de novo. E bom, agora outro ponto que me faz acreditar que o Shanks é do mal, ou pelo menos pode se tornar do mal, é o fato da espada dele se chamar Griffon. E bom, você pode não entender qual que é a relação do nome da espada do Shanks e ele ser um vilão ou não. E bom, a espada dele, Griffon, obviamente tem relação com o animal grifo. E se a gente comparar algumas características dos grifos com o Shanks, a gente vai perceber uma certa relação. Por exemplo, os grifos são animais que buscam por tesouros, assim como o Shanks quer achar o One Piece. Então a gente pode perceber que o fato dos grifos quererem buscar tesouros se relaciona com o fato do Shanks querer achar o One Piece. Então a gente percebe que nessa questão o Shanks se refere ao grifo e o grifo se refere ao Shanks. E bom, vamos lá. O grifo tem metade de seu corpo para os céus, com as asas, e a outra metade para a terra, com seu corpo de leão. E o Shanks teria teoricamente a mesma coisa. Metade do seu corpo para o céu, sendo uma parte do bem, e a outra metade para a terra, sendo do mal. Então o Shanks poderia ficar alternando em ser do bem e ser do mal, o que eu não consigo refutar. Isso é sim um ponto que pode provar que o Shanks tem várias coisas que ele faz que são maldosas, que são malvadas. E como a gente sabe, o Oda adora fazer esses trocadilhos, essas brincadeirinhas, até com a data de aniversário com os personagens, e a espada dele faria muito sentido também ter alguma influência e importância sobre as características e personalidade do Shanks. Então as conclusões finais é que pra mim o Shanks não é vilão. Muito diferente disso, pra mim o Shanks na verdade é do bem. Ele tem sim alguma relação com o governo mundial, o Shanks tem alguma relação com os Goroseis, mas a gente não sabe que tipo de relação é essa. A gente também não sabe se ele só foi lá pra falar com o governo mundial pra evitar algo pior que poderia acontecer no futuro. Então ele teve uma atitude ruim pra evitar algo muito pior, que seria o Barba Negra, que é um pirata extremamente poderoso, como eu já citei antes. O fato do Luffy querer encontrar o One Piece e o Shanks também não faz sentido algum, como eu falei antes, é uma besteira completa. E também o fato do Shanks dizer que ele não quer encontrar o Luffy pelo que o Bartolomeu fez é uma coisa também sem sentido, e pra mim na verdade eles vão sim se reencontrar agora em Wano. O Shanks, muito diferentemente do Luffy ou do Roger, que são super felizes, alegres e querem o bem de todo mundo, ele é mais durão, ele tem a fama de ser conquistador, de malvado pelo mundo dos piratas, e ele não quer perder esse respeito, então ele tem que sim parecer meio mal, mas pra mim o Shanks não é vilão coisa nenhuma. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem complementar suas informações a respeito de One Piece, sobre o ano, todo esse arco aí que tá rolando agora em One Piece, a gente tem uma playlist que tá aparecendo aí nessa tela bem legal, falando de tudo sobre One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembrem de deixar seu gostei, seu comentário, se inscrevam aqui no canal. E bom, do mais, o vídeo foi esse, valeu, falou e fui!